Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para um papo sobre os assuntos quentes da semana. Cada um na sua casa, como convém nesses tempos de Covid-19. E, como eu já disse na semana passada, por enquanto, ainda sem sinal da gente voltar a fazer nosso podcast semanal na redação do Globo. Hoje, eu e o Gabeira vamos conversar sobre 3 assuntos. A gente vai começar falando dessa interminável crise política protagonizada pelo presidente Bolsonaro, uma crise que avança agora na esteira da demissão do ex-ministro Sérgio Moro, e é uma crise que hoje mistura um vídeo gravado numa reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril, na qual o Moro garante que o Bolsonaro disse explicitamente para todo o Ministério que queria a demissão do diretor da Polícia Federal e do superintendente da PF do Rio. E essa crise se junta com uma série de depoimentos de testemunhas arroladas pelo Moro, que nada menos são os 3 ministros generais que têm assento no Palácio do Planalto. Depois a gente vai continuar a conversar sobre coronavírus. No Brasil, o número de contaminados chegou na casa dos 170 mil, de mortes passou dos 11.500, hoje, terça-feira. E enquanto a doença se alastra, o presidente fala em promover churrasco na Alvorada. Quem tiver amanhã aqui, tiver 1.000, a gente bota pra dentro. Então já está mais ou menos 3.000 pessoas de churrasco amanhã, tá ok? Anda de jet ski pelo Lago Paranoá, em Brasília, e ainda joga para a plateia, liberando salões de beleza e academia de ginástica como serviços essenciais. Por último, a gente vai discutir também aquela inacreditável entrevista da Regina Duarte para a CNN, na qual ela cometeu uma espécie de suicídio ao vivo para todo o Brasil. Precisei dar um chilique aqui, né? Desculpe, aliás, telespectadores, desculpem o chilique. Gabeira, vamos começar com a política. Nessa semana estão previstos uma série de acontecimentos dessa crise, e muitos deles, inclusive, acontecendo hoje, terça-feira, enquanto a gente está gravando o podcast. Nessa manhã, agora, por exemplo, está sendo exibido para investigadores da Polícia Federal e para o próprio Sérgio Moro o famoso vídeo da reunião de 22 de abril, que é uma espécie de peça-chave do inquérito. Hoje também, de tarde, os generais Braga Neto, Augusto Heleno e o Luiz Eduardo Ramos vão ser ouvidos pela PF. Ontem, segunda-feira, o ex-chefe da PF, Maurício Valeixo, foi ouvido, e nesse depoimento o Valeixo foi claro, disse que o Bolsonaro pediu a ele que queria um chefe da PF mais afinado com ele, Bolsonaro. Na verdade, seria deixa para o Valeixo, nessa conversa com o Bolsonaro, dizer: presidente, deixa comigo. Como o Bolsonaro continuou querendo trocar o Valeixo e o chefe da polícia no Rio, ficou claro que o Valeixo não cedeu. Gabriel, dá para prever algum desfecho disso tudo, visto de hoje? É importante o vídeo hoje, não só por demonstrar o que o Moro denunciou, mas também por dar uma visão de que tipo de governo é esse, como o governo se comporta. Eu falei no princípio que esse vídeo, como todos os vídeos do Planalto, quando são solicitados pela Justiça, viram uma novela. Nenhum governo gosta de dar esses vídeos, né? E esse, na verdade, mais do que uma novela, é um seriado, porque tem várias coisas. Tem o caso do Moro, tem o caso de ofensas ao Supremo, feitas pelo ministro da Educação, tem o caso de possibilidade de choque com o diretor da Polícia Rodoviária Federal, porque ele fez uma nota lamentando a morte de um funcionário com Covid-19. Enfim, tem a questão da China, basicamente, não é? E tudo isso mostra um pouco como o Brasil está sendo governado. Eu acho que um vídeo de uma reunião de um conselho deveria ser público, entende? Eu não vejo nisso nenhum segredo de segurança nacional. Pelo contrário, a segurança nacional estará muito mais resguardada se a gente souber realmente o nível dos dirigentes que nós temos.
Agora, quanto ao desfecho, eu acho que o desfecho depende muito de um homem que é muito próximo do presidente da República, que é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao STF a abertura de um inquérito para apurar declarações do ex-ministro Moro. É possível que esse desfecho, no final, não seja tão contundente quanto se espera. Tem um ponto importante, que é o seguinte, que nesse inquérito, que foi aberto a pedido que está sendo conduzido pelo ministro Celso de Mello, se o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se ele não fizer a denúncia ao Supremo nesse caso, se ele não enxergar motivos para fazer a denúncia, o ministro Celso de Mello ele fica com as mãos amarradas, o processo acaba ali. Exatamente, é arquivado. Exatamente. E a não ser que surja alguma prova tipo bala de prata e tal, a disposição do Aras em denunciar o presidente Bolsonaro, ontem eu até estava comentando com um amigo, é a mesma que o meu querido Fluminense tem de ser campeão mundial de futebol nesse ano. É zero. Ele, por tudo que ele já demonstrou... Não, o Fluminense tem mais, talvez não consiga. Mas até que vontade teria. O Aras nem vontade tem. O Aras, exatamente. Ele, por tudo que ele demonstrou até agora, ele não tem vontade. Parte dos assessores dele, diretos com quem eu conversei nos últimos dias, me confirmaram isso, esses assessores me confirmaram isso, quer dizer, eles já estão desesperançados de qualquer atitude do Aras nesse sentido. Ele espera um lugar no Supremo Tribunal Federal. Exato. Ou espera, quer dizer, na verdade ele tem uma chance dupla, ou ser nomeado ministro supremo, ou ser reconduzido como Procurador-Geral da República ao final desse mandato, que é uma possibilidade que a Constituição prevê, e será nomeado ainda pelo presidente da República atual. Tem uma outra questão, e hoje, terça-feira, enquanto a gente grava aqui, já tem um depoimento do Alexandre Ramagem, o atual chefe da ABIN, que o presidente queria ver como chefe da Polícia Federal. Ele todo esse inquérito relativo ao presidente, ao Moro, da demissão do Moro, ele deu um depoimento criticando e acusando o Moro de várias coisas. Ramagem disse que o motivo da sua desqualificação foi o fato deste não integrar o núcleo restrito de delegados de Polícia Federal próximos ao então ministro Sérgio Moro, uma vez que, diante dos fatos ora relatados, não haveria um impedimento objetivo que pudesse conduzir à rejeição de seu nome. Isso faz parte de um contra-ataque do governo. Hoje, por exemplo, eu já apurei, já tive informações que no depoimento que os 3 ministros militares vão fazer, terá também um contra-ataque ao Moro. Quer dizer, por que eles estão sendo ouvidos hoje? O Moro, ele contou que depois de ter uma conversa, no dia 23 de abril, aliás, no dia seguinte da famosa reunião ministerial, ele teve uma conversa complicada com o Bolsonaro, que o Bolsonaro exigiu a substituição do Maurício Valeixo e do chefe da Polícia Federal no Rio. A conversa foi tensa e tal, ele ameaçou sair ali com o Bolsonaro, e ele saiu ali da sala do Bolsonaro, no 3º andar do Palácio do Planalto, subiu para o 4º andar, onde tem os gabinetes desses 3 ministros, Augusto Heleno, Braga Neto e o general Ramos. Ele pediu ali uma reunião com os 3, se reuniu com os 3, expôs o que aconteceu, disse que teve uma conversa ruim com o presidente e disse que sairia se o Ramagem fosse colocado. Os ministros militares tentaram botar panos quentes e tal. Enfim, não deu certo, como todos nós sabemos. Agora, o que os ministros militares disseram nessa manhã, ontem, para algumas pessoas e tal, é que o Moro não revelou tudo do que se passou naquela sala aquele dia. Teriam coisas complicadas para o Moro que eles vão revelar. Bom, só concluindo, isso faz parte do óbvio, quer dizer, o Palácio do Planalto e esses ministros generais, inclusive, estão em defesa do presidente para salvar a pele do presidente. E a sua própria pele também, sim, né? Sim, e seus cargos enfim. E a sua presença no governo. Isso, exatamente. Vamos agora para o nosso segundo assunto, Covid-19. Quer dizer, por parte do governo,
só cenas e atos constrangedores, como tem sido regra. Quer dizer, um mais do que o outro, né? Tem o presidente convidando para churrasco comemorativo, sei lá de quê. Tem presidente andando alegremente de jet ski no fim de semana. Tem presidente autorizando funcionamento de salão de beleza para uma população que está aflita com as mortes e com falta de leitos nos hospitais. E tem o ministro da Saúde atônito, sendo informado pelos próprios jornalistas durante uma entrevista coletiva, como aconteceu ontem, que o presidente fez essas liberações e o ministro Tais ficou sem saber o que dizer. Tratar isso como essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. A gente caminha para o caos, Gabeira? Olha, eu acho que esse tema, se você examinar bem, é um tema que desgasta mais profundamente o Bolsonaro do que o conflito com o Moro. É um tema mais profundo na sociedade brasileira, né? Porque nós todos estamos sofrendo, de alguma maneira, o impacto da pandemia, e o comportamento do presidente da República é um comportamento internacionalmente reconhecido como um comportamento singular e um comportamento condenável. Se você examinar a imprensa internacional nesses dias, existe sempre alguém fazendo uma charge contra o Bolsonaro ou fazendo uma declaração contra o Bolsonaro. Eu já vi coisas do Bolsonaro fazendo um discurso, memes do Bolsonaro fazendo um discurso com o coronavírus aplaudindo atrás. Ele é visto internacionalmente como um homem que favorece o crescimento da pandemia. E nacionalmente também ele é visto pelas pessoas mais conscientes como uma pessoa que favorece o crescimento da pandemia. Primeiro, negando a sua importância. Né? Desde o princípio, o Bolsonaro nega a sua importância. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Segundo, participando indiretamente ou às vezes diretamente da distribuição de fake news que destinadas a enfraquecer a luta contra a pandemia. Essas fake news existem parcialmente também nos Estados Unidos, mas lá tomam outra forma. Você vê, eles começam negando a importância da pandemia. Depois que a pandemia se instala e começa a morrer gente, eles começam negando o número de mortos e apresentando fake news, por exemplo, de caixões vazios, que são enterrados vazios, coisas que já foram amplamente desmentidas e já são até objeto de processo em Minas Gerais, como uma mulher que disse que viu caixões enterrados com pedras e agora tem pedido desculpas na internet. Entende por que ela falou isso? Aí estão enterrando um monte de gente com coronavírus lá em BH. Aí o que aconteceu? Mandaram ir lá e arrancar todos os caixão para poder fazer o exame para ver se é coronavírus mesmo. Sabe o que tem dentro do caixão? Pedra e madeira. Mas a verdade é que há processos já sobre fake news no Brasil e muitas dessas fake news são oriundas de deputados bolsonaristas. Muito possivelmente, como nos Estados Unidos, daqui a pouco eles vão fazer também uma campanha contra a vacina. Porque nos Estados Unidos a moda no momento entre a direita mais radical é dizer que o coronavírus só existiu porque houve muitas vacinas e nós perdemos a resistência. Né? Então, eu acho que esse processo de negação existe e entra agora numa fase a mais perigosa para mim. Já que ele negou a importância do coronavírus, já que os deputados bolsonaristas se dedicaram a fake news sobre as mortes. Agora ele quer fazer uma volta à economia como se não tivesse havido o coronavírus. Isto é, sem nenhum tipo de planejamento. A indústria, a atividade comercial está na UTI.
não há mais espaço para postergar o sentimento deles, ou melhor, o posicionamento deles é que a abertura gradual e responsável tem que começar o mais rápido possível. Ora, se você faz uma volta à atividade normal, sem preencher as condições e sem ter um planejamento, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, começa a apresentar no momento, um planejamento dividindo cidades por cores e determinando regras em cada cidade de acordo com o número de casos, você está arriscado a provocar uma onda superior a essa que existiu. Portanto, não está concluída a história do coronavírus e do Bolsonaro. E eu acho que talvez, muito mais que todos os outros fatores, vai ficar evidente no caso do coronavírus que ele é despreparado e incapaz de ser presidente do Brasil. Gabeira, é curioso como o modo de atuar do Bolsonaro. Ontem, segunda-feira, ele liberou, para inglês ver, porque na verdade são os governadores e prefeitos que decidem isso, mas enfim, ele liberou com o funcionamento de academia de ginástica, salões de beleza, etc. Jogou para a plateia. Mas é muito curioso porque eu sigo dois no WhatsApp, desde a época da campanha, 2018, dois grupos de WhatsApp de bolsonaristas em que tem todos os dias, aliás, quase todo minuto, uma enxurrada de novos memes, vídeos e fake news, etc, etc. Ali, para mim, é importante porque eu sinto o pulso dos bolsominions na raiz das coisas. E é muito curioso porque ontem, assim que o Bolsonaro liberou, isso saiu lá no Diário Oficial, e assim que ficou claro que os governadores não iriam mudar de posição, não iriam autorizar o funcionamento de nenhum desses estabelecimentos nas cidades e nos estados, entrou alguém, e aí isso é replicado, dizendo que os governadores são, eles sim, fascistas, eles sim contra a liberdade, não só liberdade, contra a liberdade não só de empreender, como de ir e vir. Quer dizer, é muito curioso como isso bate na população. O Bolsonaro sabe exatamente para quem ele está falando e como ele marca a posição dele. Isso se espalhou. Eu tenho dois grupos, como eu disse ali, que eu nunca falei nada no grupo. Eu sou um voyeur ali. Eu olho para sentir o pulso. E é muito curioso, porque esses dois grupos, cada um com cerca de quase 500 participantes, vão no mesmo sentido. Quer dizer, ele joga para essa plateia que, na minha opinião, ainda é grande. O Bolsonaro ainda tem apoio popular, mas tende a ser diminuta com o número de mortes, com a crise econômica, etc. Você concorda? Eu concordo plenamente e te diria o seguinte, que ele entra nesse caminho e os governadores têm que tomar muito cuidado para não fazerem nenhum tipo de repressão desnecessária e, inclusive, o meu conselho que eu tenho dado na televisão é de que, ao invés apenas de fazer restrições, que façam coisas boas também, como, por exemplo, tentar colocar a internet de graça em algumas comunidades para que as pessoas possam ficar mais em casa. Essa luta por direitos individuais dentro de uma pandemia e perigosa até em certos momentos é histórica. Você teve isso na revolta da vacina em 1904 no Brasil. A defesa de direitos individuais contra o avanço do Oswaldo Cruz e da vacina. Você teve isso na espanhola, na gripe espanhola nos Estados Unidos, o que eles chamavam a revolta das máscaras. Eles achavam que as máscaras, o uso das máscaras era uma restrição à sua liberdade individual. Então, é um fator histórico que está presente em todas as pandemias, em todas as crises sanitárias. Quer dizer, uma tentativa de evitar que as medidas sanitárias determinadas pelas autoridades sejam impostas com o argumento de que a liberdade individual está sendo cerceada. Portanto, é preciso muito cuidado nesse campo, porque tem uma base histórica, um fundamento, e é preciso tratar com muita habilidade, algo que nem sempre os governadores percebem. E
E agora vamos tratar do nosso último assunto, Regina Duarte. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que as pessoas... Gabeira, para mim, a melhor palavra para definir aquele espetáculo da semana passada foi suicídio. E acho que se alguém ainda tinha a mínima esperança de que a Regina Duarte poderia dar alguma tinta mais leve na coloração pesada que o governo Bolsonaro tem em todas as áreas, incluindo a cultural, a esperança acabou ali. Você, Gabeira, achou o que daquilo? Olha, ela foi substituir um nazista, né? É um homem que fez um discurso baseado em Goebbels. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. A visão da política cultural do Bolsonaro e da extrema-direita, assim como, infelizmente, em muitos casos também da extrema-esquerda, é de que a cultura é uma propaganda das posições de governo. A cultura é uma extensão de propaganda das posições partidárias, o que é um empobrecimento da cultura. No caso dela, ela não teria a mínima chance de fazer um governo, uma gestão interessante dentro desse contexto de guerra cultural. Mas o que aconteceu, no meu entender, é que ela representou um papel. Ela procurou fazer naquela entrevista, ou mencionar naquela entrevista e reagir naquela entrevista, como ela supunha que a extrema-direita aprovaria para que ela se mantivesse no governo. Na verdade, eu não conheço a história dela profundamente, eu não sou um grande observador de novelas, eu não vejo novelas, mas o que ela se comportou como qualquer político vulgar que se adapta ao governo de ocasião, não é? Que procura se sustentar no governo, semelhante ao Roberto Jefferson, por exemplo, que serviu ao PT, depois serviu ao Temer, tentou emplacar a filha no governo do Temer, e agora, para se adaptar a esse governo, sai com um fuzil na mão dizendo que vai combater os vendilhões da pátria. Quer dizer, eles são cômicos, entende? Isso não tem nenhum objetivo político, a não ser o financeiro do toma lá da cá. Fazer caixa de recursos para o partido ter dinheiro para as eleições. E contra isso se rebelou o Bolsonaro. Todo toma lá da cá, esse governo de coalizão, é igual à corrupção. Mas na verdade é isso, ela é apenas uma pessoa tentando se manter num carguinho. Eu não sei qual é a história artística dela, mas se existe uma história artística realmente de grande dimensão, o final é melancólico. Gabeira, ela tomou posse já tem 2 meses e meio e, sendo bem objetivo, quer dizer, dá para afirmar que ela não apresentou, primeiro, qualquer plano de voo, não conseguiu nomear ninguém para nenhum dos cargos chaves da Secretaria de Cultura, não conseguiu demitir o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, aquele que diz que nada deve à África e que a escravidão foi até benéfica para os negros que vieram para o Brasil. Enfim, ela é muito mais fácil a gente listar as coisas que a Regina Duarte não fez pelo teatro, pelo cinema, pelas artes plásticas, pelos livros, do que aplaudir, discutir qualquer coisa que ela tenha anunciado ou colocado em prática. Ela simplesmente nada fez nesses 2 meses e meio. Exceto essa entrevista que selou, sim, de uma certa maneira, a relação dela com muitas pessoas que, pelo passado, ainda admiravam no seu trabalho, pelo seu trabalho artístico. Ontem, inclusive, segunda-feira, mais uma demonstração da falta de força dela dentro do governo. Foi nomeada ontem a nova presidente do IPHAN, quer dizer, um lugar que já teve, que é um lugar que é responsável por zelar pelo patrimônio histórico brasileiro, um lugar que já teve Rodrigo de Melo Franco Andrade, Aloysio Magalhães na presidência. Bom, essa nova presidente, Larissa Peixoto, tem como seu principal
ponto no currículo, ser casada com ex-segurança do presidente Bolsonaro. É a visão que ele tem, do patrimônio histórico. Pode ser, exatamente. Está terminando o Lauro Gabeira de hoje, a gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve edição de Carolina Moran e Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente tá de volta. Tchau. Até lá.